Você sabia que a obesidade, além de comprometer a sua saúde, pode comprometer também o seu relacionamento? O meu nome é Silvio Martins, eu sou psicólogo em formação e hoje eu trouxe aqui no estúdio o Dr. Tiago para a gente bater um papo sobre relacionamento e obesidade e o que os parceiros podem fazer aí nessa questão da obesidade, como eles podem conduzir essa obesidade de uma maneira tranquila, de uma maneira equilibrada. Dr. Tiago? Como vai? Tudo bem, Silvio? Joia. Beleza, obrigado pelo convite. O prazer é todo meu. Valeu. Então, doutor Tiago, né? A melhor forma da gente tratar, mais cordialmente, para a gente tirar essas formalidades. Essas formalidades, tudo bom. Porque hoje, o que eu trouxe você aqui, a partir de uma conversa que nós tivemos, Sim. de um interesse, eu te acompanhei pelo Instagram, participando aí do seu processo, suas lives, mentorias sobre a obesidade. Eu achei muito interessante isso e quis fazer um link aí da questão de hoje eu me dedico muito ao estudo do comportamento humano no relacionamento e vi que os parceiros, eles podem ali ser o auxílio, o apoio um do outro nesta questão de encarar a obesidade. Sim. Não só por uma forma estética, mas também com a questão da prevenção de algumas patologias, de algumas doenças. O que é que você traz para a gente hoje, Tiago? Bom, então, reafirmando, é uma alegria estar aqui participando dessa conversa com você. E, assim, antes de começar a entrar num assunto específico, só para os nossos ouvintes aí, eles se situarem, né? Eu sou médico formado há 15 anos pela Universidade Federal de Minas Gerais e me especializei em radiologia depois de ter atuado um tempo como médico de família, né? Atuado na área de perícia médica. E eu fiz a residência em especialização em radiologia e diagnóstico por imagem lá no Hospital Mater Dei. E hoje, embora eu não atue mais em consultas médicas, né, eu carrego essa experiência comigo e um grande interesse também pela medicina de uma forma geral. Né? E hoje, como médico do diagnóstico, né, eu tenho uma posição assim, um pouco mais privilegiada na observação, né, dos processos de saúde, em como as coisas que acontecem com a nossa saúde refletem internamente no nosso organismo, né? Então me dá uma posição de observador assim privilegiada. E eu lutei contra a obesidade a minha vida toda, né? Assim, eu sempre, desde criança, muito jovem, eu comecei um ganho de peso assim exacerbado, né? Embora houvesse até médicos na minha família, né? Mas casa de ferreiro, espeta de pau mesmo, não tem jeito, né? Em alguns casos, né? E eu lidei com isso a minha vida toda, portanto eu tenho assim uma certa propriedade para falar de dentro, né, da obesidade, da pessoa obesa e tudo mais. E nos últimos... a experiência, né, a vivência, passar pelo processo para ter ainda mais propriedade para falar sobre um determinado assunto. Né? Exato. Né? A experiência ela traz um tipo de conhecimento que o estudo somente, às vezes, ele não consegue trazer. Né? E quando você alia essas duas coisas, você está num cenário assim, onde você tem, né, uma capacidade de elaborar algumas coisas, né, que às vezes você não tem de outra forma. Exatamente isso que eu venho fazendo. O que acontece? Você começa a viver bem uma coisa, aí quando você começa a estudar sobre isso, e o interessante, Tiago, é quando você vê a ciência tomando forma na sua frente através da sua vivência, através da sua experiência. Isso é muito importante. Só para eu complementar um pouquinho, o que me traz hoje, o que me traz assim, esse privilégio, esse querer estudar sobre relacionamento, é um relacionamento espetacular que eu tenho com a minha esposa, com uma mulher incrível, que ela me auxiliou em vários processos aí. Então, a partir daí, eu comecei a entender o que é um relacionamento funcional, o que o parceiro pode fazer, seja lá em qualquer situação que você encarar, uma obesidade, por exemplo, algumas pessoas, de repente, acometidas por outras patologias psicológicas ou não, e o que o parceiro pode fazer acerca disso. Então, eu fui aprofundando, né, nessa questão, nos estudos, e fui entendendo um pouco. Aí, quando eu te vi falando sobre obesidade, falando da questão do empenho ali em se perder peso de forma saudável, né? Eu acho que a gente precisa bater um papo para elucidar aí um pouquinho essa questão de pessoas que entram em dietas não orientadas. Tem muita coisa doida acontecendo por aí, né? Tem muita aventura, muita gente se aventurando, né, em fazer, às vezes, tratamentos que são, né, assim, muito, digamos,
exagerados, às vezes, né, mal conduzidos, às vezes nem conduzidos, né, são feitos assim de orelhada, ouvindo conselhos, às vezes de amigos, ou então buscando alguma coisa na internet, né. A internet é uma excelente ferramenta, né, mas toda ferramenta potente, ela também tem o seu lado perigoso. Então a gente tem que saber usar. E foi justamente nesse contexto que na pandemia, observando uma explosão assim da taxa de reganho de peso dos pacientes que operavam de bariátrica e iam lá fazer exame, né, suas revisões, iam fazer os seus exames com a gente. Eu observando isso, eu falei, cara, eu tenho uma experiência com isso, eu tenho uma perda de 40 quilos, né, na minha história de 2006 a 2009. E eu tô vendo aqui uma coisa que está saltando aos meus olhos e que eu posso contribuir com essas pessoas, não só contando essa minha experiência, né, não só pincelando para eles os fatos dessa história, mas também associando a conhecimentos novos, né, que foram sendo adquiridos por mim nas minhas áreas de interesse aí nesses últimos tempos. Então a pandemia foi uma virada de chave em que eu falei, não, essa eu vou começar a falar, né, usando a rede social, usando, né, a internet para a gente potencializar essa mensagem, para ela chegar ao máximo de pessoas, que eu acho que é o que você está fazendo também. Então, é exatamente isso. Essa questão que você falou, a questão de retribuir. Hoje eu acho que a gente precisa muito, e a sociedade hoje ela é carente dessa retribuição. Às vezes, igual você falou, a internet ela é muito potente. Eu me coloquei numa situação, eu passei por uma demanda psicológica, e aí o que acontece? Eu fui conduzido com um manejo muito excepcional e o resultado daquilo me trouxe algo assim muito bom para a vida. Sim. E eu tinha comigo, por que não retribuir isso e de que maneira eu consigo retribuir isso? Nada melhor do que a gente usar a internet aí, esse meio de comunicação tão diversificado, que a gente possa passar boas mensagens, bons ensinamentos para as pessoas, para que elas não tenham que passar por um processo doloroso para ter uma experiência. É possível a gente compreender a dor do outro. Sim. E moldar o nosso processo, ter uma experiência além da experiência do outro, né? Então, é isso que é muito importante. É, isso mesmo. E assim, no desenvolvimento, né, de uma pessoa com obesidade, né, desde a sua infância, adolescência, idade adulta, o que a gente observa é que, assim, a obesidade é uma doença muito limitante, ela é uma doença muito incapacitante, né? Você não acha nenhum obeso que, assim, faz melhor obeso que ele faria magro, né? Ele não tem, assim, a não ser comer, né? Mas nada que fosse, assim, das capacidades humanas, vamos dizer assim. Eu não acredito que a obesidade ajude em nada, né? Então é uma doença limitante desde os seus primeiros momentos ali, e a pessoa que tem obesidade, ela está sempre lutando, né? Ela está sempre travando uma luta consigo mesmo, né? Sabendo, porque assim, a consciência dela sabe das coisas que ela faz errado. Na grande maioria das vezes, pode ter um detalhe ou outro que está meio oculto, tem um detalhe ou outro que precisa de ser esclarecido por uma pessoa, né, que tenha já esse conhecimento, um profissional, sempre bom frisar, ou ela mesma buscando mais informações, né, conversando com pessoas de propriedade. Agora, essa pessoa, ela luta uma luta em que ela também foge muitas vezes da solução, né? Então, eu vivi isso na minha pele muitas vezes, né? E isso tende, a pessoa obesa, em alguns momentos, ela tende a se isolar um pouco, né? E eu acho que é aí que começa a afetar essa parte de relacionamentos, que era o que a gente estava conversando, né? Assim, os relacionamentos da gente, eles vão ficando mais escassos, porque, em geral, as pessoas tendem a não incluir tão rapidamente ali uma pessoa, né, obesa, porque claramente existe, né, uma diferença física, alguma coisa de comportamento, gera uma estranheza, né? Então a pessoa que tem obesidade, ela está o tempo inteiro lidando com essas questões aí, né? E isso traz um efeito psíquico aí que vai durar muito tempo, né? Vai durar muito tempo e é preciso quebrar assim, alguns paradigmas, porque às vezes as pessoas elas conhecem a essência da outra pessoa, ela até se interessa pela essência da outra pessoa, mas devido aos padrões estereotipados pela sociedade, ela quebra um vínculo ali por pertencimento a um grupo. Então, às vezes, a pessoa se interessou afetivamente por uma pessoa, pelas qualidades, aquilo que vem, pelos valores que essa pessoa traz.
Aí, o que pesa para essa pessoa na avaliação dela? Eu não vou fluir uma relação íntima com essa pessoa porque ela é obesa, o que a sociedade, o que os meus amigos vão pensar. São pessoas que vivem em função dos estereótipos, da inclusão, da questão do pertencimento aos grupos, né? E aí eu venho falar com você na questão seguinte. Falando desse processo de intimidade, de conhecer a essência, qual a questão principal que foi aí no ponto entre você e sua esposa hoje você é casado, e que eu trago a questão seguinte. Você passou pelo processo de emagrecimento antes, durante ou após o casamento? Por que eu pergunto? Porque a questão é o seguinte, quando a pessoa casa, no senso comum aí a gente sabe, quando a pessoa casa, ela acaba ganhando uns quilinhos a mais ali, é uma alimentação junto, é fazer um programa junto ali, a cumplicidade está se estabelecendo ali naquele relacionamento, onde a parceria também ali é estabelecida, e eles querem fazer ali tudo juntos, principalmente se alimentar. E as pessoas começam a se alimentar de uma forma um pouquinho mais exageradas. Como foi esse processo com você e a sua esposa? Então, primeiro assim, como eu falei, a obesidade ela é limitante, mas a gente luta contra essa limitação. E eu sempre tive uma certa facilidade social, assim, eu nunca fui uma pessoa eu nunca busquei um certo isolamento, não. Pelo contrário, eu sempre gostei muito de estar perto das pessoas. Então, eu tentei quebrar, né, com bom humor, eu tentei quebrar sempre com alegria, sempre com, digamos assim, uma dose de ironia, que você tem que lidar com certas coisas do bullying que você sofre e tal. Então, assim, eu nunca tive problemas para chegar, conversar, quebrar o gelo, bater um papo. Né? É como se procurasse ali uma zona de conforto para você trabalhar psicologicamente o enfrentamento àquela situação um pouco desconfortável, que era o julgamento ali das pessoas em relação à obesidade, seria mais ou menos isso? Eu não posso dizer que eu nunca me importei com isso, porque não é assim que funciona, especialmente quando você é mais jovem, mas assim, eu buscava resolver isso, eu levava essas coisas para minha família, né? O apoio familiar, ele é extremamente importante, então eu levava essas coisas para minha família e assim, o que eu conversava, das conversas que eu tinha com os meus pais, né, surgiam essas orientações que eu botava em prática. Então, assim, é óbvio que assim, eu não tive muitos relacionamentos, porque também eu me dedicava muito aos estudos nessa época, nessa fase, né, justamente com essa orientação familiar e tudo, mas aí eu tive esse período em que eu fui para a faculdade, né, eu comecei a perder o peso e eu tive, na verdade, um processo de mudança de objetivos, assim, eu mudei a forma como eu enxergava a minha alimentação, porque ela passou a se tornar um empecilho na minha vida para eu atingir, assim, o meu argumento vital, ou seja, desenvolver a pessoa que eu queria ser, né? Eu precisava ser médico e ser uma pessoa funcional, então aquela obesidade, ela estava me atrapalhando muito. E teve algum momento crucial ali, onde você se deparou com uma realidade e falou, agora, eu preciso, aqui é o divisor de águas. Teve sim. Eu vou chegar na questão do relacionamento, mas é interessante falar sobre isso, porque talvez as pessoas vão se relacionar com isso que eu vou dizer. A gente escuta de muitas pessoas ao longo da vida que assim, pô, não dá para ser assim, você tem que perder peso, cara, sua saúde está indo embora, né? Como é que vai ser a sua vida adulta? Né, você está só ganhando peso, quer dizer, as pessoas da família tentam da forma que elas podem, né, eu acredito que é a melhor forma que elas conseguem, te alertar, te ajudar, e apesar de saber tudo isso, né, a minha chave ela só virou mesmo de verdade, eu já tinha tido emagrecimentos daquele efeito sanfona, né, perde, ganha, e sempre ganha com um peso superior ao que você estava, né, então o vetor de peso ele vai só subindo, né, ele vai caminhando para cima, mas aí um dia eu estava num estágio lá no Hospital João 23 e a gente estava, né, debridando uma ferida de queimadura, assim, e era, sei lá, 3 da manhã, uma coisa assim, e o cirurgião que estava comigo, e eu estava auxiliando ele me perguntou o que eu queria fazer, né, que especialidade que eu queria fazer, e na época eu estava interessado em cirurgia e tudo, e ele falou assim meio que despretensiosamente, né, com o grau de energia que às 3 da manhã no plantão permite, ele só falou assim, cara, não vai dar.
você não vai conseguir, né? Você não vai durar um mês. Assim, na lata. Sim, mas falou e continuou trabalhando, e aquilo ali, de alguma forma, ficou em mim e tal. No outro dia eu fiquei pensando naquilo, fiquei pensando, e é o time, né? Chegou no momento em que aquilo, eu percebi naquele momento, quando sou eu e a minha própria vida, porque enquanto sou eu e a minha mãe falando, enquanto sou eu e meu pai falando, né? Ainda não sou eu assumindo a minha responsabilidade perante a vida. Mas na hora que eu percebi que, cara, sou eu aqui, né? Se eu não tenho mais ninguém. Se eu não der essa virada aqui agora, eu talvez não consiga ser a pessoa que eu quero tanto ser. Né? É a questão da validação, né? A sua chave virou, porque possivelmente você já tinha ouvido de familiares a questão do emagrecimento, Muitas a questão vezes. das suas pretensões, o que a obesidade poderia Muitas vezes. te podar acerca disso. Então foi quando você ouviu de um profissional que ali naquele momento ele tinha propriedade para falar. E um par, né? Era um par. Eu olhei ali, eu me projetei nele, né? Eu falei assim, pô, eu não vou conseguir ser esse cara ali daqui a pouco. E era isso. Né? E aí ele te trouxe uma realidade e você entendeu, é uma realidade e é sem julgamento. Então, por isso, você acolheu aquilo, você ouviu, peraí, é hora de realmente mudar, porque isso é o que me impede de ser quem eu quero ser. E eu vou dizer assim, Silvio, acho que as pessoas vão concordar com isso, né? Não tem nada mais potente do que a verdade. Né? Dói, mas é potente. Muito potente. Né? E eu escuto muito isso assim de a verdade é relativa e tal, e a gente tem que tomar um cuidado com isso, embora a nossa busca pela verdade nos coloque em posições relativas a ela, né? Mas se assumir que não existe uma verdade, é um negócio que eu acho meio perigoso. Então, quando eu escuto isso e quando aquilo soa muito verdadeiro, assim, foi muito verdadeiro. E eu, como você falou, livre de julgamentos, né? Livre de mecanismos de defesa, né, que a gente sempre arruma vários. Sempre. Né? Então, assim, livre dos meus mecanismos de defesa, num campo neutro ali e tudo, aquela mensagem, ela me atingiu muito. Porque eu que tinha que assumir aquela responsabilidade. Ou seja, eu não podia colocar no colo de mais ninguém. Por exemplo, eu escutava muito uma história assim do tipo, eu lembro da minha mãe falando, mas também você não dormia? E o pediatra daquela época, ele falou para você, para eu te dar leite condensado. Né? Para você acalmar, para você dormir finalmente, aquilo ali te fez ganhar muito peso. Quer dizer, eu cresci com essa desculpa, né? Eu cresci com essa justificativa. Entendi. E, pô, não é assim, né? As coisas não funcionam dessa forma. Então a gente muitas vezes acha mecanismos de defesa para as fraquezas que a gente tem. A gente vai terceirizando, né? A culpa. Claro. E a partir do momento que você terceiriza a culpa, você tira a sua responsabilidade de resolução. A culpa é do outro. Então, eu me sinto... ao Jardim do Éden. Exatamente. Eu me sinto confortável porque eu estou obeso, ok. Mas o culpado não foi eu. O culpado foi a minha mãe que me deixou dormir além da conta. O culpado foi a alimentação que eu tive na infância. E vai procurando terceiros para colocar a sua culpa. Ou seja, a culpa é minha, eu coloco ela em quem eu quiser, né? Exatamente. A verdade é essa. E a gente age por... desejo, né? A gente age, a nossa ação no mundo ela é motivada pelos nossos desejos. Muitas vezes os desejos eles são diferentes das nossas necessidades. Então, naquele momento, de uma forma muito única, né? Essas duas coisas se uniram na minha vida. O meu desejo e a minha necessidade. E eu acho que essa é um dos princípios, né, que eu uso nos programas de mentoria que eu faço, né, que eu administro, justamente porque a coisa mais difícil é essa, você ter maturidade para encontrar naquilo que você precisa o seu grande desejo. Mas para fazer isso, você tem que saber o que você está fazendo, você tem que ter um grau de autoconhecimento maior, você tem que ter um arco narrativo mais definido na vida. O que você veio fazer aqui? O que você está fazendo aqui? Que missão que você tem? Né? Você veio para viver uma vida boa? Ou você veio para, de repente, servir, né, as pessoas com as suas potencialidades, os seus dons, né, que você recebeu de Deus? Então, assim, o que eu busquei fazer naquele momento foi isso. Portanto, o emagrecimento correto, que eu chamo, né, eu falo sobre isso, ele é justamente quando você emagrece primeiro a sua mentalidade. Né? Você vai mudando a forma de pensar, isso vai inevitavelmente desaguar numa redução corporal do peso. Né?
E, como eu falei, né, essa redução, eu fui tendo isso ao longo de 3 anos, eu perdi 40 quilos, né, eu cheguei a perder 40 quilos naquela época. E quando eu conheci a minha esposa, eu a conheci, né, Raquel, minha esposa, beijo, né, e eu a conheci na academia, né, justamente numa academia. Processo ali de readequação de peso. Que eu já tinha um tempo que eu estava na academia, quer dizer, aquilo ali para mim, o ganho de massa muscular, ele é uma das bases sólidas, né, da mudança de metabolismo, então é preciso a gente conscientizar as pessoas disso daí. E eu estava ali na minha, né, eu estava na academia fazendo meu processo, de repente a gente se encontrou e a gente se entendeu lá, e a nossa relação nasceu ali. Né? Então, quando eu a conheci, eu já não estava mais tão obeso, né? Mas eu ainda tinha um pouco de sobrepeso, vamos dizer assim. E o processo nosso ali, eu ainda pratiquei atividade física regular, assim, né? 6 dias por semana, durante muitos anos ali no início do nosso relacionamento. Agora me bateu uma curiosidade. Diga. Você voltou para agradecer o cirurgião, seu parceiro daquela noite? Cara, é uma daquelas figuras que você vê uma vez na sua vida. Porque, pelo que eu estou ouvindo você falar, você trouxe essa questão. Olha como ele foi importante na sua vida. Talvez possa até não saber disso, mas ele foi muito importante na sua vida. Ele te trouxe a encarar a sua responsabilidade, falando de uma forma sem julgamento. Ele te falou, o caminho é esse, você precisa acordar e seguir. Não, para além disso, ele colocou você num caminho onde você encontrou a sua esposa. Na verdade, você ordena a vida toda, né? Ordenou a partir de assumir uma responsabilidade, você mudou o seu caminho, porque se você não tivesse assumido essa responsabilidade, pouco provável que você tivesse procurado essa academia e pouco provável que você tivesse encontrado a sua esposa. Exatamente. Não sei. Só pensando assim por esse caminho. Existem outros diversos caminhos. Eu entendo, nós verdade. podemos cogitar aqui, porém, trabalhando em cima da realidade dos fatos de como aconteceram, ele mudou consideravelmente sua vida, né? Sim, ele foi um instrumento, né? E aqui eu preciso fazer justiça, assim, a gente fala de assumir responsabilidade, obviamente, né? As pessoas, nós não podemos cair aqui numa cilada de levar, assim, as pessoas a crerem que uma pessoa obesa, às vezes ela não assume as responsabilidades da vida. Não é isso que eu estou dizendo, não é bem isso. Entendi. Né? A gente precisa, assim, a pessoa obesa é óbvia, salientar bem o que forma conduz, só para não ficar. O que a gente está dizendo aqui, questão... a minha ideia aqui é que em relação ao meu peso, em relação a essa questão, né, quem tinha que assumir essa responsabilidade era eu mesmo. Ninguém podia fazer isso por mim. Né? Só para delinear bem isso aí, para não ficar um mal entendido e falar, a pessoa obesa porque não assume a responsabilidade. Eu era totalmente responsável nas outras áreas da minha vida, né? Fazia tudo direitinho. Eu estava nessa época, eu tô falando que eu estava na faculdade de medicina. Então, assim, eu tinha a minha vida, digamos, de responsabilidades muito bem ordenada, exceto nesta área. Né? Onde eu usava alimentação de forma recorrente, né? De uma forma não fisiológica, na verdade. Né? Eu não tinha dignidade do ato alimentar, e esse termo é muito importante. Né? A gente tem que tratar o ato alimentar com dignidade. E a causa final do ato alimentar, né? Ela é nobre, ela é te trazer a possibilidade da vida, da saúde, né? O acesso à ação, movimento, a você agir no mundo que você vive. E eu não estava usando a alimentação de forma fisiológica, né? Eu estava me escondendo de muitas coisas através de um hábito alimentar completamente degenerado. Né? Então, isso daí, quando eu, por exemplo, conheci a minha esposa, né, a minha esposa na época namorada, a gente tinha o hábito, sim, de sair para comer. Eu nunca restringi o meu acesso ao alimento. Né? O que eu fiz, na verdade, foi retomar e restaurar a dignidade do ato alimentar. Isso aqui é uma coisa fundamental, porque se você observar os mecanismos alimentares de uma pessoa obesa, normalmente ela está usando a alimentação como uma forma de atingir uma certa anestesia. Né, de aplacar um sofrimento. Entendi. E o meu era evidente, assim, eu corria para o primeiro alimento que pudesse me dar um pico de glicemia, um pico de insulina e um pico de dopamina, né? Então, quer dizer, isso aí é... Então, uma coisa que me chamou muita atenção, até isso foi salientado em nossa conversa prévia, e aí eu te pergunto, uma das grandes questões de que quando se vai
falar sobre a prevenção à nicotina, ao cigarro, então a pessoa luta contra algo que faz mal. Sim. E quando vai se falar na questão alimentar, é algo essencial para a sobrevivência. Como equilibrar isso? Você ir e mudar os seus padrões de alimentação, e é algo que é essencial para a nossa vida, que é a alimentação. Eu acho que essa questão é muito... eu falo... requer muita responsabilidade. Não é responsabilidade, mas atenção, requer muita atenção nisso daí, consistência, e você ali, uma persistência também, porque é algo essencial para você. Como é que você vai ficar sem comida? Como funciona isso? Eu vi uma frase que, se eu não me engano, é de São João Clímaco, que assim, o estômago é mau conselheiro. Né? Por que o estômago é mau conselheiro? Porque o estômago ele é a porta de entrada, né, de uma dicotomia que é a necessidade alimentar e o prazer alimentar, porque inegavelmente a alimentação traz um prazer e isso é um constituinte da realidade alimentar. Você não tem como, em qualquer tratamento de obesidade, negar que a gente se alimenta por prazer, e é fisiológico, e deve ser assim, né? Mas qual é o limite entre a necessidade, né, e o prazer que a gente busca na alimentação? O estômago não consegue fazer essa diferença clara. Né? E nas pessoas que têm dificuldade, digamos assim, a obesidade já desde cedo, né? Tem questões genéticas, tem dificuldade de expressão de alguns genes, hiperexpressão de outros genes, né? Então você tem um desequilíbrio que vai desde uma dificuldade de perceber a saciedade, né? Até manifestar ali a entrada de comida, né, no seu trato gastrointestinal, como uma forma de aplacar, como eu falei, ou de buscar aquilo que tem vida, né? A gente busca a vida através da alimentação. Então a gente faz isso de forma desordenada. No caso do tabagismo, a gente estava falando, né, a pessoa que para de fumar, ela, claro, vai sofrer de alguma forma, né, ela vai ter um sofrimento ali psíquico pela ausência né, assim, a dependência que ela cria física, ela é psíquica, né, ela é de diversas formas, mas o cigarro você pode excluir ele da sua vida realmente, né, ele não é um constituinte fisiológico do seu dia a dia. Agora, a alimentação não, mesmo que você melhore a sua alimentação, mesmo que você esteja emagrecendo, você vai precisar continuar a comer. Exatamente. É um ato recorrente. Encontrar esse equilíbrio requer uma responsabilidade, um domínio ali entre essa necessidade ou esse saciamento do desejo, a vontade. Eu estou comendo porque eu vi alguém comer e aquilo deve ser bom, eu quero comer também. Deve ser muito essa relação de você brigar consigo o tempo inteiro, né? É verdade. E assim, não tem como você excluir esses dois componentes. O componente racional e o componente emocional da alimentação. Não tem. Né? O que a gente busca é, para aquelas pessoas que naturalmente têm dificuldade de encontrar esse equilíbrio, né, a gente busca orientar, né, da forma como a gente pode, né, que é demonstrando as experiências, articulando ações que vão gerar uma nova mentalidade. Né? Eu falo muito lá, assim, hoje, por exemplo, dentro da minha casa, a dignidade do ato alimentar, ou seja, a gente... raramente você vai ver alguém lá na minha casa hoje, eu tenho 2 filhos, né? Então, além da minha esposa, lá em casa tem eles 2, dificilmente você vai ver a gente se alimentar se a gente não estiver assentado à mesa. Dificilmente você vai ver uma mesa que não esteja posta, né? Para a pequena refeição que seja, que a gente for fazer um lanche. Então, essa dignidade da forma de se alimentar. E na verdade, ô Silvio, quando a casa começa a tomar formas mais ordenadas na parte alimentar, o obeso, o grande obeso especialmente, aí ele tem uma chance. Né? Nasce uma chance para ele, por quê? Porque ele vai ver um movimento maior que ele mesmo. É uma essencialidade, né? Ali no relacionamento, que te traz um conforto para você seguir ali nesta, digamos, aquela luta diária mesmo, né? Porque você não pode titubear, você não pode deixar para lá. E você tem que acompanhar aquele movimento. E isso, você falando, eu tenho em vista a questão da essencialidade da sua esposa nesse processo. Porque vocês dois estão ali nesse processo, ensinando os pequenos a seguirem esse padrão. Sim. Naturalmente, eles vão introjetando aquilo. E eles vão aprendendo um hábito alimentar mais saudável. E é isso, às vezes, que falta, né? O ensinar.
O ser humano, ele é desenvolvido, ele vai aprendendo. E aí, através desses hábitos, é que vai construindo e constituindo a sua personalidade. E é muito importante isso de você trazer ali o conceito da família, onde até na alimentação, é importante estarem juntos, né? Que é isso que eu falo, a questão de relacionamento. São essas cumplicidades, eu trazer o parceiro junto. Vem cá, eu preciso disso. Aí o parceiro, eu estou aqui, eu estou com você. Assumir aquela responsabilidade como cônjuge. É olhar para a dificuldade do outro e tentar achar uma forma de facilitar aquele processo. E fazer o outro entender, olha, é difícil, de fato é difícil, mas existe um processo onde eu estou aqui com você. E quando você fala da família, da mesa posta, isso me remeteu a pensar sobre isso. A questão da essencialidade da família ali conduzindo esse processo, né? Como eu falei, a gente tem que tentar identificar os fins últimos das coisas, né? A essência de uma coisa, de um ato, a essência de um objeto, a essência de uma ação. Então, a alimentação, a essência da alimentação, ela é essa, né? Ela é fornecer vida, né? E fornecer vida através não só de macro e microelementos da saúde, como, né, os carboidratos, as proteínas, a gordura, as fibras, vitaminas, minerais, tudo isso, mas também de fornecer vida através da experiência de se alimentar junto com os seus, né? De ouvir as pessoas da sua família durante a alimentação, né? Isso é muito importante. Muito embora eu falo sobre essa banalidade do ato alimentar, vejo os casais que engordam juntos, normalmente eles vão banalizando o ato alimentar, ou seja, eles vão assistindo filme, comendo, né? Eles estão assistindo uma televisão e estão comendo, eles estão desatentos quando eles vão comer. Olha, tudo que você faz sem prestar atenção, você faz mal feito. Você faz mal feito, inclusive exatamente. Alimentar, né? Então, a gente tem um acervo de dicas assim fundamentais que tornam o ato alimentar mais digno, mais voltado para essa finalidade última dele, né? Você falou aí nessa questão, aí eu me lembrei de um caso que era o seguinte, o casal, eles se conheceram, a esposa tinha o seu peso abaixo, né? Era uma pessoa magra, e essa pessoa era uma pessoa obesa. Essa esposa, ela ganhou um pouquinho de peso. Ele já começou a dar aquela criticada. Criticou e ela entrou na academia, foi fazer um regime e ele continuou obeso. Ela mudou os hábitos alimentares e ele não. E quando ele a convidava para sair, para eles se alimentarem num fast food, assim, por exemplo, uma comida não ali para seguir uma dieta, ela falava, não, melhor não, por causa disso. Gerava um conflito com ela, porque ele falava que ela não queria acompanhar. Aí eu pensei assim, essa pessoa me contando a história, eu falei, bom, ele te incentivou não, te julgou, falou, você precisa emagrecer, que você está engordando, desse jeito eu não quero, digamos assim. Aí a pessoa vai lá, entra num processo de emagrecimento, de cuidar ali da alimentação, porém aquela pessoa ficou estagnada lá. Ficou estagnada e ainda puxa a outra pessoa para não seguir aquela questão da adequação de alimentação, ainda gera um conflito pela outra pessoa ser ali resistente, ser resiliente àquela alimentação. É interessante. Por isso que gerou um novo desequilíbrio. Gerou um novo desequilíbrio, que aí trouxe um desequilíbrio para o relacionamento. Que aí isso aí vai gerando conflito. Só que agora você tem um lado bastante motivado, você tem um lado bastante vibrante, que a pessoa que perdeu peso fica assim, né? Ela fica mais... Porque o peso te limita de diversas formas, né? Nós temos que lembrar, por exemplo, para nós homens, o tecido adiposo, ele converte a molécula do colesterol, né, que é um precursor de hormônios esteroidais, ele converte o colesterol em hormônio feminino, que é a estrona, é uma forma de estrógeno, né? Então, as pessoas que estão com grande tecido adiposo, os homens especialmente, vão experimentar uma queda na ação da testosterona, né? Então, isso pode afetar de diversas formas um casal, veja, né? Através dessa queda da testosterona, o homem pode começar a não se enxergar mais com certa virilidade, por exemplo, né? Começar a entender que ele, de repente, vai ser preterido, ele vai ser deixado de lado
para outras pessoas com um visual melhor, né? Então, assim, na mulher também você tem um desequilíbrio quando aumenta demais o tecido adiposo, você tem transtornos menstruais por esse desequilíbrio no estrógeno, você tem uma conversão maior em testosterona, então tem uma certa virilização, pode haver, né? Não são todos os casos, mas pode haver uma virilização também do corpo feminino, aumento de pelos, né? Oleosidade da pele, acne, principalmente se estiver associado com a síndrome de ovários polimicrocísticos, né? Então, assim, tem diversas formas que a obesidade te limita fisicamente. Por exemplo, uma pessoa que é obesa, ela tem um ronco, né? O ronco é um limitante, né? Para o relacionamento. Mas além do ronco, além do desconforto físico ali de quem escuta o ronco, o que acontece com a pessoa que o obeso que está roncando, né? Ele está entrando em hipóxia, falta de oxigênio nos tecidos orgânicos. Por quê? Porque aqueles períodos de apneia vão tornando a concentração de oxigênio no sangue reduzida. Então, esses períodos de hipóxia vão causar diversos transtornos. Por exemplo, um deles, o rim vai começar a entender que está faltando oxigênio para chegar nos tecidos. O que ele vai fazer para tentar compensar isso? Aumentar a pressão arterial, né? Então, a pessoa vive, o obeso, por exemplo, ele tem o corpo, via de regra, inflamado, né? As citocinas inflamatórias, essas citocinas inflamatórias, elas vão agir, por exemplo, as interleucinas podem ir no cérebro, atravessando barreira hematoencefálica, alterando o equilíbrio dos neurotransmissores, né? Por isso a associação entre obesidade e depressão, por exemplo, ela é tão evidente, né? Obesidade e transtornos psíquicos depressivos é uma festa, né? Então, assim, só para frisar que essa parte biológica, né, a gente está falando aqui de muita coisa de comportamento e tal, mas tem toda essa parte biológica que a gente tem que organizar o território biológico do obeso, porque isso está impedindo, como eu falei, é limitante. A obesidade é uma doença incapacitante. E vai inferindo no comportamento também, né? Toda essa fase biológica aí, ela vai inferindo no comportamento. Um obeso, em alguns casos, em algumas determinadas situações, ela fica um pouco mais estressada, às vezes por não conseguir algo, e aquilo vai moldando o comportamento, às vezes deixa de fazer algo, de acompanhar ali a esposa em alguma atividade física. Isso, pelo meu ponto de vista, isso compromete o relacionamento, compromete ali o equilíbrio do relacionamento, porque ali não vai havendo aquela cumplicidade, aquela reciprocidade. Mas aqui vale assim, me atentei aqui um fato, que às vezes a gente, o parceiro que às vezes está incentivando o cônjuge obeso a mudar de vida, de experiência, né, de atitude diante da vida, tem que tomar um certo cuidado, porque assim, ele não é o responsável por mudar a situação. O responsável por mudar a situação é a própria pessoa que está, né, no transtorno da obesidade. Então, assim, o que o parceiro tem que ser, a gente falou aqui, e tem várias dicas em tudo que a gente falou aqui, né? Tem que ser uma pessoa, assim, amorosa. Né? O que é amor, né, no fim das contas, senão o desejo de imortalidade do ser amado, né? Então, ou seja, eu faço o que eu faço por quem eu amo para que aquela pessoa exista, para que aquela pessoa continue existindo ad eterno, né? Então, assim, se ela dá pistas de que ela está querendo que o outro emagreça por uma pressão dela para satisfazer um desejo dela, do tipo assim, ameaças, desse jeito não tem como, de ficar junto. Acaba sendo contraproducente, né? Então, totalmente contraproducente, né? Algumas pessoas vão entender isso como um gatilho e vão buscar mudar, né, rapidamente ali. Só que isso leva a outra questão, essa questão de essa pessoa que entende de uma forma, de uma pressão, claro, e se sucumbe a isso... vai de forma despreparada para o processo, desesperada, vai fazer a primeira dieta restritiva que tiver, vai zerar o carboidrato, ou vai zerar a gordura, sei lá, vai procurar uma forma rápida de perder peso, né, e essas formas rápidas, elas, via de regra, nem sempre, tá? O emagrecimento rápido e saudável existe. Eu falo sobre isso. Tem mentalidade certa do emagrecimento. Pode ser rápido, pode ser devagar, né? Quando ele é muito rápido, por exemplo, né, uma pessoa que faz a bariátrica e perde peso rapidamente, ela vai colher algumas consequências físicas também. Né? Você tem alguns transtornos que podem acontecer. Então, a gente, via de regra, não aconselha que a pessoa perca peso muito rápido, né? Mas
dá para dar uma acelerada no processo de forma saudável e definitiva também, duradoura pelo menos, né? Mas essa pessoa que vai de forma desesperada, via de regra, ela vai sem mudar a mentalidade. Ela vai buscando uma finalidade, quando, na verdade, o que a gente tem que fazer, de fato, é buscar um processo. Né? E respeitar esse processo, né? Buscar um processo. Tudo nessa vida tem um processo. Entre o início e o resultado, existe ali um meio que é o processo e a gente precisa passar por esse processo. Não adianta você falar, olha, eu comecei isso hoje, eu cheguei no resultado. O processo te traz experiência, o processo te traz vivência. É como... Eu sempre gosto de ligar tudo a relacionamento, porque hoje em dia é o seguinte, quando você, eu não sei no seu caso, quando você começa a estudar muito uma coisa, tudo na vida você consegue assimilar aquilo. E eu trago muito para o relacionamento. Cada vez que eu vou me aprofundando na questão de relacionamento, eu vejo, e eu falo não só no relacionamento conjugal, não só no relacionamento afetivo, no relacionamento entre pessoas, quando você começa a entender a essencialidade do relacionamento, você começa a evitar um monte de conflitos. Você começa a entender também que tem muitas coisas que, por hora, você entrava em conflito, que não requer uma validação daquilo, porque é do outro. É o outro que está trazendo e você aceita. Aquilo ecoa em você da forma que você aceitar. A experiência de quem ama de verdade, é buscar esse amadurecimento, né? De saber quando falar, quando calar, né? Quando criticar de forma assim, a buscar uma verdade, né? Não fazer uma crítica cheia de julgamento, né? Mas uma crítica própria, assim, de dizer, olha, desse jeito, o que vai acontecer com a gente desse jeito? Exatamente, né? É o nós, né? Porque a partir é um relacionamento, você falou, a imortalidade do amor. Sim. A imortalidade do amor, a manutenção dele, somos nós, é uma relação. Ali, crescendo uma família ali, construindo uma família ali. Então, as minhas atitudes, elas não comprometerão apenas a mim, elas comprometerão o nosso relacionamento, né? Porque passou especialmente quando há uma família, né? Assim, um casamento, né? Seja só o casal, já é uma família. A família é um sistema interligado. Balança de um lado, quer dizer, mexe de um lado, balança do outro. Exatamente. Então, o que... Né, assim, eu já... a gente, né, até conversou sobre isso. Eu, na minha experiência com a minha esposa, assim, eu sou meio psicopata para fazer exercício físico. Né? Se deixar, eu vou fazendo lá 11 horas da noite, meia-noite, só que aí é uma coisa que fica muito para mim, e eu tenho uma família, quer dizer, então eu tenho que dosar, né, o quanto eu faço de exercício, justamente o quanto eu estou fora de casa atendendo essas demandas minhas, porque eu preciso estar com eles, né? Faz parte, então eu não posso desequilibrar esse sistema que eu estou falando, né? Então, acho que é isso, a pessoa que tem, né, que está buscando uma vida mais saudável, que está se conscientizando para o tratamento da obesidade, tem que entender isso, que a vida dela vai afetar a vida da família, ela tem que assumir essa responsa aí. Então, e falando em extrapolar, infelizmente nós estamos chegando aqui ao final do nosso tempo. Para você que vem nos acompanhando aí, não esqueça de dar o seu like, curtir aí, compartilhar também, que é muito importante. Hoje nós precisamos usar essa ferramenta da internet para disseminar aí as boas informações. Hoje eu trouxe aqui o Thiago para conversar sobre a obesidade, para a gente fazer esse link aí com relacionamento, que é muito importante os parceiros estarem juntos nessa demanda, construírem junto essa ideia da boa alimentação, de estarem junto no processo. E para você aí que quer fazer uma dieta de forma orientada, procurar um profissional, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo os contatos do Thiago, e ele vai passar aí, quem quiser, Thiago, te procurar para ter essa mentoria, esse acompanhamento dessa alimentação saudável, quais canais eles podem te procurar? Cara, primeiro assim, agradecer demais, né, a oportunidade aqui, é muito bom falar sobre isso, falar para as pessoas dessa forma, e convidar a todos para me seguir lá no Instagram, @odoutor.thiago, o doutor.thiago é sem H o Thiago, e vocês, né, primeiramente me seguindo lá, vão começar a entender um pouco das minhas ideias para ver se vocês, né, compartilham desses valores que a gente coloca lá e tudo. E para quem quiser, né, um acompanhamento, a gente tem lá um serviço de mentoria,
um serviço de mentoria individual, né, em que eu explico melhor lá como que eu faço para trazer o emagrecimento correto, né, a chance dele ser um emagrecimento mais definitivo, para, de fato, assim, te libertar, né, libertar você que está lutando contra a obesidade, assim como da obesidade eu fiquei livre, óbvio que eu não fiquei livre, né, da atenção que eu tenho que ter se eu ficar sedentário, se eu comer errado. Claro que isso aí a gente, como eu falei, alimentação ato recorrente, a gente vai ter que vigiar sempre, né? Mas com uma mentalidade adequadamente formada, e esse é o meu trabalho lá, né, eu acredito que a gente tem uma chance de se ver livre, né, dessa escravidão, né, que se torna, né, os mecanismos da obesidade aí. Então eu te convido a me seguir lá, né, e agradeço a todos aí a atenção por hoje. Tiago, eu que te agradeço imensamente. É bom demais bater esse papo. Valeu. As informações, elas têm que ser passadas. E a gente falar sobre isso é muito importante, né? Para que as pessoas possam aí, de fato, entender. E é isso, pessoal. Nós vamos ficando por aqui. Eu espero que em breve nós venhamos a trazer mais desse assunto para vocês. E se vocês quiserem saber um pouco mais sobre relacionamentos, sobre emagrecimento, não deixem de seguir o Tiago, não deixem de me seguir no Instagram também. Eu sou um psicólogo em formação, estou estudando bastante, desenvolvendo, vendo aí o desenvolvimento humano no relacionamento. Então é sempre bom a gente estar trazendo essa troca. E se você quiser saber um pouquinho mais, nos siga lá no Instagram, comente aqui também, deixa o comentário aqui, para que a gente possa aqui estar respondendo suas perguntas e marcar aí uma futura conversa, né, Tiago? Vamos continuar, se Deus quiser. O que é bom tem que durar, o que é bom tem que prevalecer e tem que permanecer e divulgar. Não esqueçam de divulgar, se inscrever no canal, está começando, mas está preparando coisas boas para vocês. Eu agradeço demais pela atenção, muito obrigado, tchau!